Olá pessoal, eu me chamo Jonas, sou professor de Química da escola Dr. Júlio de Carvalho. Venho aqui trazer para vocês mais um conteúdo da disciplina de Química, que é sobre os fenômenos físicos e químicos da matéria. Então, desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal da nossa escola e nos ajude a divulgar para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo do nosso canal. Então, vamos lá dar início. Bem, pessoal, antes da gente iniciar sobre o conteúdo, né? Primeiro vamos deixar aqui definido o conceito de fenômenos. Fenômeno, pessoal, para a ciência é toda transformação que a matéria venha a sofrer, seja ela no seu aspecto físico ou na sua composição, isso é caracterizado como fenômeno. E esses fenômenos podem ser classificados de duas maneiras: fenômenos físicos e fenômenos químicos, né? Os fenômenos físicos, para a gente poder identificar, vai ocorrer quando não houver a formação de novas substâncias. Temos aí alguns exemplos abaixo, né? O primeiro deles aqui é um cubo de gelo e esse gelo ele está se derretendo. Quando o gelo derrete, ele não produz uma substância nova. O que está acontecendo aí é apenas a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, né? Portanto, aí é um exemplo de fenômeno físico, né? Até porque aí mudou apenas a aparência da matéria. No caso, não teve uma transformação da matéria para uma nova substância. O outro exemplo que a gente tem aí é misturar açúcar na água. A gente, quando mistura o açúcar na água, a gente percebe que o açúcar ele muda a sua aparência, mas ele não se transforma numa nova substância. O açúcar, quando entra em contato com a água, ele se dissolve na água, né? Mas só que no final, a gente ainda vai ter açúcar e água misturado. O açúcar ele vai mudar seu aspecto físico, porém não vai se transformar numa nova substância. Então, o fenômeno que ocorreu aí também foi um fenômeno físico. O outro exemplo aí que a gente tem, amassar uma folha de papel. Quando a gente amassa uma folha de papel, a gente está apenas mudando o seu aspecto físico, a sua aparência. Então, o fenômeno também ocorrido aí foi um fenômeno físico. E o que classificaria como um fenômeno químico? Para ser classificado como fenômeno químico, deve haver a formação de novas substâncias, ou seja, formam substâncias diferentes das existentes inicialmente. E geralmente nos fenômenos químicos, quando eles ocorrem, vem atrelado com alguma característica. Ele apresenta algum indício de que ali está ocorrendo um fenômeno químico. Trouxe aqui para vocês algumas dessas características, né? Temos aqui mudança de cor, liberação de calor, liberação de gás, formação de sólido. Essas são algumas das características que podem nos indicar de que ali está ocorrendo um fenômeno químico, né? Pode apresentar mais de um, em algumas situações pode ser que não apareça nenhuma dessas daí. Mas se ocorrer alguma dessas características aí, a gente acende ali o alerta de que pode estar ocorrendo um fenômeno químico. Olha esse primeiro exemplo que está na imagem, né? Temos aí o prego enferrujando. Quando o prego ele enferruja, a primeira característica que ele nos mostra é a mudança de coloração, né? Mudando de cor. Então a gente percebe que ali está ocorrendo a formação de uma nova substância. O ferro, né? Quando ele entra em contato com o oxigênio da água e do ar, ele acaba formando uma nova substância, que é uma reação de oxidação, e a gente percebe ali justamente pela mudança da coloração, né? O segundo exemplo que a gente vê aí, que a principal característica é a liberação de calor, são materiais que sofrem combustão, né? A combustão,
sempre vai liberar calor e toda reação de combustão é um exemplo de transformação química. O fenômeno predominante aí, sem sombra de dúvida, é um fenômeno químico. O outro exemplo que a gente vê aí, onde ocorre liberação de gás, a gente vê muito no nosso dia a dia, quando a gente mistura algumas substâncias, né? Ela borbulha. É, esses gases que são liberados é porque ocorreu uma formação de uma nova substância. Teve ali um fenômeno químico presente, a formação de novas substâncias é caracterizado como fenômeno químico, né? A gente viu anteriormente. E o último exemplo aí, uma dessas características, né? São formação de sólidos. Às vezes, quando a gente mistura alguma substância, a gente consegue visualizar a formação de um material um pouco mais resistente, um pouco mais sólido, né? E só para finalizar, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Para a gente poder classificar como fenômeno físico ou fenômeno químico. O primeiro exemplo aí que a gente está vendo aí na imagem, ele diz assim, quebrar um copo de vidro. Quando o copo de vidro ele se quebra ou é quebrado, ele apenas muda a sua aparência física, ou seja, a transformação dele é apenas na sua aparência. Ele não forma uma nova substância. Como ele não forma uma nova substância, a transformação que ocorreu aqui, ou seja, o fenômeno que ocorreu é um fenômeno físico. Um outro exemplo aí, ferver a água. Bem, quando a gente bota água para ferver, a gente tem água no estado líquido. Quando ela começa a ferver, ela libera esse vapor. Esse vapor que ele libera é a água no estado gasoso. Ou seja, o que está acontecendo aqui é a água saindo do estado líquido para o estado gasoso. Não formou uma nova substância, apenas mudou de estado, onde antes ela era líquido e agora ela passou para o estado gasoso. Como não ocorreu a formação de uma nova substância, o fenômeno que ocorreu aqui é um fenômeno físico. O outro exemplo que a gente tem aí, alimento decompondo-se, né? A decomposição da matéria orgânica, sempre ela traz características fortíssimas, né? De que está ocorrendo um fenômeno químico ali. Ela começa a mudar de cor, né? Ela também começa a liberar gases, esses gases também a gente consegue sentir pelo cheiro, né? Então, decomposição de qualquer matéria orgânica é classificado como um fenômeno químico, porque o produto final é bem diferente do inicial, né? Vai vir características totalmente diferentes da inicial. O próximo exemplo aqui, triturar o carvão. Triturar o carvão não passa por nenhuma transformação para a formação de nova substância, né? A mudança que ocorre aí é apenas no seu aspecto físico, né? O carvão, como não forma uma substância nova no processo onde ele é triturado, a gente classifica ele também como sendo um fenômeno físico. Falhou um pouquinho aqui, mas vamos lá. Queimar o papel. A gente já viu no slide anterior, né, que reação de combustão, ou seja, onde a matéria ela queima, né, isso é um forte indício de que está ocorrendo um fenômeno químico, né? Então, toda reação de combustão a gente classifica como um fenômeno químico, porque a transformação que ocorre altera totalmente a composição da matéria, né? O produto final é bem diferente do inicial, é uma nova substância. E por último, para a gente finalizar, temos aí o surgimento de ferrugem.
A gente viu que a ferrugem ela aparece justamente pela reação de oxidação, né, do metal, onde ele reage com o oxigênio do ar. E essa ferrugem é uma substância nova que aparece por conta da reação que ocorreu. Então, o surgimento de ferrugem também é um fenômeno químico. Então, pessoal, estamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e obrigado.